Olá, eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, fora do solo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, clique no joinha, tá? No like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Então a gente precisa muito que vocês, tá, nos ajudem, principalmente inscrevendo. Se você já está inscrito, desinscreva e inscreva de novo, tá certo? Assim o YouTube entende, tá? Que os nossos vídeos aqui tem alguma importância, algum valor para passar para adiante, tá certo? Conto com vocês. Hoje o assunto é sobre os substratos, reuso dos substratos, pontos positivos e pontos negativos. Essa é uma pergunta, na verdade é uma das perguntas que mais o pessoal me faz hoje aqui, porque a gente fala muito em substratos técnicos. Eu sou autor de 3 livros sobre substratos, então a gente tenta passar aqui alguma informação, digamos assim, um pouco mais precisa para todo mundo, tá certo? Então eu vou deixar aqui, né, a minha opinião sobre o reuso, tá certo? E pontos positivos e negativos, né? Nem todo mundo vai ficar satisfeito o que eu vou comentar aqui, mas infelizmente, tá? Existem coisas que podem, existem coisas que não podem, tá certo? Bom, existem diversas situações, né? Então, cada situação a gente tem que verificar se é possível ou não, tá certo? Então, no caso, por exemplo, né? Eu tenho acompanhado um trabalho, uma pesquisa, né? Em que muitas sementes, né, acabam não germinando nas bandejas, né? De células ou bandejas lisas, ok? E isso é coisas de 10, 15, 20 dias no máximo, ok? E esse substrato que ficaram nesse pequeno curto espaço de tempo, tá? Elas praticamente não sofreram nenhum tipo de alteração. Então, esses substratos poderiam sim ser reutilizados, tá certo? Por quê? Porque as sementes simplesmente não germinaram por algum motivo, ok? E ficaram 2 semanas, no máximo 3 semanas, nesse ambiente de cultivo. Então, esses substratos sim poderiam ser utilizados. Agora, é diferente de você querer utilizar um substrato que ficou no vaso, tá? Durante 1 ano, 2 anos, né? Nesse período, pode ter havido muitas alterações e isso pode comprometer o uso desse material como substrato, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a minha opinião para esse segundo caso em que o substrato ficou presente no vaso durante vários meses, até anos, né? Eu não indico o uso desse material para o uso como substrato para bandejas ou mesmo para vasos, porque você teve muitas alterações, a gente vai comentar aqui. Você deve, né? Você pode reutilizar esse material, você pode utilizar esse material como cobertura, ou mesmo, tá certo, aplicar nos canteiros, nos jardins, ok? Mesmo porque, tá, muito dos nutrientes que você aplicou nesse substrato, elas podem estar presentes, né? Que é o caso do fósforo, por exemplo, né? Então, você pode aplicar nos seus canteiros, no seu jardim, mas não reutilizar como substrato. Tá certo? Essa é a minha opinião. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas
suculentas. Esse livro está em 10 capítulos. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como eu já falei, né, o uso desses materiais de muito tempo, né, em cultivo, tá, eu não recomendo para uso como substrato, muito menos para usar na parte, tá, de propagação, que seria as bandejas de células, tá certo? Então, mesmo assim, eu vou comentar aqui algum ponto positivo e negativo, né, tá, dos materiais de substrato para reuso, nem sempre como substrato, tá? Então, pontos positivos, digamos assim, é uma certa economia, tá? Eu não sei se realmente esse ponto é interessante até comentar, porque em substrato de muito tempo, como a gente trabalha com rosa do deserto, com suculentas, cactáceas, né? O substrato praticamente ela some do vaso, ela acaba se degradando, ela acaba virando pó. Então, você reutilizar esse material como parte de substrato, eu não sei se nem em caso econômico a gente poderia colocar, mas né, substrato novos, né, no caso das bandejas de sementes que não germinaram, isso você poderia utilizar. E nesse caso, talvez economia eu poderia colocar como um ponto positivo, tá certo? E no caso do negativos, né, pontos negativos, eu poderia citar aqui dezenas, né? Mas principalmente, por exemplo, dos aspectos físicos, químicos e biológicos desse material. O físico, eu já acabei de dizer aqui, né, ela perde as propriedades, né, muito dos materiais acaba perdendo as propriedades, tá certo? Ela vai acabar ficando, digamos assim, com menor porosidade, isso acontece em quase todos os substratos, né, exceção de substrato mais duro, né, tá? Ela acaba diminuindo o volume, aumentando a densidade, né, aumenta-se o peso, tá? Aumenta-se a capacidade de retenção de água. Então tem todas essas modificações com relação a esse material químico, né? Elas alteram completamente, tá, a acidez, né? Ela acaba perdendo a acidez durante a fase, digamos assim, com o tempo, tá? E vai salinizando, tá? Por quê? Porque você vai adubando, tá? E alguns nutrientes acabam ficando nesse material. Então, e por fim a parte biológica, né? Porque a gente tem observado agora recentemente vários problemas, por exemplo, da cochonilha de raiz, né? E outros problemas como doenças, né? Então, esse material pode, porventura, ser utilizado e pode contaminar outras plantas. Então, tudo isso acaba, digamos assim, deixando a gente um pouco mais cuidadoso, né, para utilizar esses materiais, né? Então, um material totalmente diferente do material inicial, então isso tem que ser colocado na ponta do lápis, tá certo? Eu quis passar aqui, né, essa minha ideia, né, porque muita gente acaba me solicitando esse vídeo, tá certo? E na minha experiência que eu tô passando aqui para vocês, né, muitas situações não há interessantes, né? Existem até perguntas de que o substrato pode ser esterilizado, esse substrato para reuso pode ser esterilizado. Sim, pode sim, deve, né? Mas até a própria esterilização, porque já é um material, né? Se for de origem orgânica, já é um material com um perfil problemático, digamos assim. E com a esterilização ele pode degradar mais ainda, tá certo? Então,
Não sei até que ponto que pode ser utilizado, tá, esse material para substrato, tá? Bom, eu quis passar aqui alguns desses recados, né? Mas eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, ok? Mas se vocês tiveram dúvidas, né, sugestões, encaminhem para a gente aqui, porque isso ajuda muito o nosso canal. E vou pedir para vocês, né, aquela ajudinha, tá? Porque a gente faz aqui gratuitamente. Se vocês puderem clicar no joinha, tá certo? Compartilhar o vídeo, ok? Muita gente reutiliza substratos, né? E principalmente inscrever-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial. E hoje a gente está dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Essa entidade acolhe principalmente meninas abusadas, dão todo o apoio necessário, tá, para essas pessoas, né, que foram abusadas, tá certo? Então, você pode apoiar, tá? Não precisa ser recursos, não precisa ser dinheiro, pode apoiar com brinquedos, tá? Com alimentos, com qualquer coisa que você possa ajudar a entidade. Conto com vocês. E peço também a sua ajuda para o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui a dar continuidade, né, para passar essas informações interessantes, importantes, principalmente para quem quer cultivar. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, tá? E até o próximo.